Olha aí, mais uma vez, eu aqui de novo, ali Peru Neto para o canal Imposto de Renda Nacional. Vamos tratar aqui desse assunto, mais uma vez do assunto relacionado à nova regra do Pix, né? Hoje eu trouxe aqui um vídeo do nosso querido primo pobre. Sabe que no Brasil, na internet, tem dois primos, né? Um é só. O outro até que é bem intencionado, mas eu acho que ele não está muito preparado. A internet é cheia de coisa assim. Se inscreva aqui, se inscreva, aproveita que é de graça, se inscreva, que é o melhor investimento que você vai fazer é se inscrever nesse canal, Imposto de Renda Nacional. A gente não está aqui para te cobrar imposto, ao contrário, para te dizer como não cair na malha fina, né? Não ser taxado, né? Evitar aí cobranças abusivas, indevidas até da Receita Federal. Mas a gente tem que lembrar uma coisa aqui, né, cara? Porque a gente vive numa sociedade, né? E ela tem um Estado, né? O Estado ele precisa ser financiado de alguma forma, e a forma como o Estado é financiado é através da tributação. A gente pode discutir acerca do que é feito com esses tributos, a gente pode discutir acerca de quem é taxado mais ou menos, a gente pode discutir acerca de quem deve ser isento, quem a alíquota a ser taxada a cada tipo de movimentação, a cada tipo de tributo, mas, cara, em toda a sociedade, na história da humanidade, existiu tributo. E, cara, vai continuar existindo. Imposto é roubo, vai continuar acontecendo. Então a gente tem que ter primeiro essa noção, tirar as utopias da cabeça e ver a realidade. Toda a sociedade que existiu na história, ela foi tributada. Tá? Não era na aldeia, né? Aldeia indígena lá, na caverna, Homem das Cavernas. Toda sociedade organizada ela foi tributada. Isso aí sempre aconteceu. Você tem mais de 100 pessoas lá. Na democracia grega, iam lá, você tinha lá a separação entre o que o cara conseguiu lá por força própria, mas no final ia ter uma parte que ia ser dividida para todo mundo. Isso aí não tem jeito, cara. Não tem jeito. Uma parte é sempre tributada. A outra questão, cara, que na internet a gente tem muita gente falando muita coisa, né? E você vê que muita gente talvez não tenha exatamente o preparo para falar daquilo que está falando. É a chamada heteronomia, né? Falei sobre isso na minha monografia na primeira faculdade. É exatamente você ter pessoas que não são especialistas no assunto falando para uma grande massa para tentar formar a opinião acerca da necessidade e interesse de que uma pessoa, de repente, a própria pessoa que está falando. Mas, por exemplo, aqui nós temos um vídeo, mandaram aqui um vídeo do nosso querido primo pobre. O pobre tem até uma boa vontade, né? Mas eu acho que está surfando um pouco na onda. Ele fala algumas coisas que eu não concordo muito, não. Ele tem umas coisas muito importantes, né? Que ele orienta as pessoas, né, de baixa renda, de classe média baixa, a não gastar muito dinheiro com algumas coisas que, né, algumas pessoas criam, né, a necessidade, assim, você tem que comprar isso, e ele mostra realmente como isso é uma forma de engabelar as pessoas e tomar dinheiro de pobre, né, assim, como é o jeito que ele fala. Mas ele não tem, assim, às vezes, uma visão muito clara de como funciona exatamente algumas coisas no mercado financeiro, no próprio mercado do dia a dia, né. Tem outras coisas que ele falou que você não pode ter cartão de crédito, que isso vai perder dinheiro, a enganação. Cara, se você é um cara que quer investir, uma pessoa que quer investir, e você não tem crédito bancário e de repente oferece um cartão de crédito sem anuidade, não vou falar marcas, né, mas tem vários aí que a gente sabe, né, que são cartões de crédito sem anuidade, eu tenho os 3 sem anuidade, não deixa de ser uma boa vantagem para você parcelar algumas compras, que se você não tivesse cartão de crédito, você nunca compraria. Mas acerca da questão da regra do Pix, né? Vamos falar aqui o que ele está falando. Traz ele para a tela aí, corta para a esquerda, corta para 18, Percival, e fogo no moleque. Peraí, caramba. Esse cara aqui tá falando que ganha 3 mil por mês e tá gastando 8? Da onde que tá vindo esse dinheiro? Ele deve estar ganhando dinheiro e não tá informando a gente. Então o governo quer ficar de olho, porque tem muita gente que tá gastando demais e na hora da declaração fala que ganha uma merreca. O que eu acho disso tudo? Primeiro, fica cada vez mais nítido
que o governo quer fechar o cerco para controlar a forma com que a gente usa o nosso dinheiro. E isso é fato. Sempre teve isso. Só que como a tecnologia vai mudando, o Pix vai mudando, vai começando a surgir outras possibilidades, a Receita vai se atualizando para não ficar para trás e não ser feita de besta. Então, o que a Receita quer é o que o governo quer, que é controlar tudo que eu e você fazemos com o nosso dinheiro. Agora, o que eu acho mais complicado é o seguinte, o governo tem muito recurso para isso, mas não tem recurso para fazer outra coisa que eu deveria fazer. Caramba, velho, né? Eles querem ficar de olho em tudo que eu e você fazemos, tudo que a população faz, tudo que o rico, o classe média, a favela faz. Só não fica de olho no que os políticos fazem. O político faz cagada pra caramba, desvia dinheiro pra caramba. Eu acho o cúmulo quando chega em época de eleição. Chegam os políticos ou os candidatos a políticos, né? Aí nós podemos ver que misturou um monte de coisa, tem nada a ver, né? Primeiro lugar, né? Vamos ver aqui, vamos tratar parte por parte. Então o governo não está preocupado com quanto você... Ó, vamos lá. Cadê? O governo quer ficar de olho. Peraí, caramba. Esse cara aqui tá falando que ganha 3 mil por mês e tá gastando 8. Da onde que tá vindo esse dinheiro? Sim. Primeira parte é importante. De onde está vindo esse dinheiro? É importante saber de onde está vindo esse dinheiro. Primeiro, para coibir fraudes. Segundo, para coibir golpes, para coibir crime organizado, para você coibir lavagem de dinheiro. Exatamente, é por isso que a Receita quer saber de onde vem o dinheiro. Mais uma parte. Ele deve estar ganhando dinheiro e não está informando a gente. Então o governo quer ficar de olho, porque tem muita gente que está gastando demais e na hora da declaração fala que ganha uma merreca. Claro, né? Muita gente faz isso, chama-se sonegação. O que eu acho disso tudo? Primeiro, fica cada vez mais nítido que o governo quer fechar o cerco para controlar a forma com que a gente usa o nosso dinheiro. E isso é fato. Não, isso não é fato. Aliás, isso é bem nada a ver, né? Porque o governo não está interessado se você vai pegar seu dinheiro que sobra para você e vai doar na igreja ou se vai gastar no bordel. Ele nunca se importou com isso e não continuou não se importando. O governo não quer saber, aliás, não é fato. Bom, guarda mim. Isso não é fato, não tem nada a ver, O governo não quer saber se você vai pegar seu dinheiro, se vai gastar com prostitutas ou se você vai dar para o padre, para o pastor. Mas não está nem aí para isso. Ele quer saber o quanto você ganha para saber o quanto ele pode te cobrar. Que é a função dele, como falei, tributo vai ter sempre. A função arrecadatória do Estado é essa. O Estado tem que financiar suas atividades e como ela faz esse financiamento? Cobrando tributos. Tem outras formas de financiar essas atividades? Tem. Você pode ter empresas estatais, por exemplo, que ganham dinheiro e, em vez de ter lucro que vai para o dono, vai lá para financiar as atividades do Estado. Só que as pessoas querem vender as empresas estatais e não querem que o Estado tribute. Então vocês querem acabar com o Estado e virar uma anarquia, como acontecia, né, na Idade da Pedra. Ou seja, cada um vai ficar atacando pedra um no outro selvagemente para ver quem consegue comer, se vestir. Então tem que ter organização social, tem que ter Estado, tem que ter tributo, não tem como fugir disso não, cara. É chato, é triste, mas é verdadeiro. O tributo existe, vai continuar existindo em qualquer sociedade. Continuando. Fato, sempre teve isso. Só que como a tecnologia vai mudando, o Pix vai mudando, vai começando a surgir outras possibilidades, a Receita vai se atualizando para não ficar para trás e não ser feita de besta. A verdade é os bancos sempre informaram para a Receita o quanto você recebe de Pix. Né? Agora que foi estendido isso para as empresas, para essas empresas que funcionam, né, como meio de pagamento. Eu expliquei isso no outro vídeo que está aqui no canal, e principalmente também para a questão não só do Pix, mas de cartão de crédito que você recebe na maquininha, você que usa a maquininha de cartão de crédito, hoje está muito comum isso, o pessoal recebe na maquininha, tem um segundo emprego lá, recebe na maquininha e não declara nada, isso é muito comum, né, em algumas operadoras de maquininha, essas operadoras digitais, elas não informavam esses ganhos para a Receita, e a Receita agora obriga que a partir de R$5 mil ela informe, a menos de R$5 mil ela não precisa informar. Então isso na verdade não atinge muito quem é exatamente pobre, porque quem ganha menos de R$5 mil continua não tendo suas informações, a obrigatoriedade da divulgação das suas informações para a Receita por meio das operadoras das maquininhas, explicando. Então, o que a Receita quer é o que o governo quer
que é controlar tudo que eu e você fazemos com o nosso dinheiro. Não, de novo. O primeiro que a Receita Federal é uma autarquia de natureza especial dotada de autonomia administrativa e financeira e patrimônio próprio vinculado ao Ministério da Fazenda, segundo o próprio portal da Câmara dos Deputados. Então, assim, o governo não manda a Receita Federal fazer nada, a Receita Federal não espera o governo mandar ela fazer nada. Tanto que ela faz suas atividades, ela independe do governo, o governo atual é diferente do anterior, são rivais, e a Receita Federal atua da mesmíssima forma como atuava no governo anterior. Ela é uma autarquia, ela tem total autonomia para fazer as suas atividades determinadas pela Constituição Federal. Não tem essa história de o governo e a Receita Federal querem a mesma coisa, não. Mas, de fato, a Receita Federal é responsável pela arrecadação que vai financiar o governo. Não só o governo, como também Câmara dos Deputados, o Congresso, deputados, senadores, e o Judiciário, né, em geral, o STF e o Judiciário em geral. Então, não é bem assim. O governo e a Receita Federal não são exatamente parceiros em atitudes. Eles, de fato, podem trabalhar em conjunto, eles têm que trabalhar em conjunto, mas têm autonomia entre si. O presidente não manda na Receita Federal assim, vai lá e contribute. Não é bem assim. A Receita Federal tem autonomia para tomar suas decisões, inclusive determinar suas portarias. Portarias, tá? Não confundam. Continue, primo. Agora, o que eu acho mais complicado é o seguinte: o governo tem muito recurso para isso, mas não tem recurso para fazer outra coisa que deveria fazer. Caramba, velho, né? Eles querem ficar de olho em tudo que eu e você fazemos, tudo que a população faz, tudo que o rico, o classe média, a favela faz. Só não fica de olho no que os políticos fazem. Porque quem fica de olho nos políticos, eu até cortei ele aqui, né? Continua aqui, ó. Quem fica de olho, vamos voltar aqui, né? Não sei se você viu, o governo. O político vai cair, mas não tem recurso para fazer outra coisa que eu deveria fazer. Caramba, velho, né? Eles querem ficar de olho em tudo que eu e você fazemos, tudo que a população faz, tudo que o rico, o classe média, a favela faz. Só não fica de olho no que os políticos fazem. Porque, na verdade, quem tem que ficar de olho nos políticos são os outros políticos, né? A fiscalização dos políticos é feita pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Os Senados fiscalizam o governo, o Poder Executivo. Agora, a fiscalização dos políticos é feita pelo povo, que deveria não votar nos mesmos políticos. Mas também é uma coisa muito complicada, porque os políticos que fiscalizam são eleitos em votos proporcionais. Então, muitas vezes, ele tem poucos votos, mas como ele tem o suficiente para ser eleito no coeficiente eleitoral, ele acaba sendo eleito mesmo tendo poucos votos. Então, essa questão política é muito complicada, que o povo até desconhece, a maioria desconhece, a maioria mesmo desconhece, mesmo, não sabe nada a respeito disso. E essa questão não é muito levantada. Então, não é bem assim, não. Acho que não tem nada a ver aí com o que o Primo Pobre falou nesse vídeo. Ele fala algumas coisas muito legais, mas dessa vez... Política é cagada pra caramba, desvia dinheiro pra caramba. Eu acho o cúmulo quando chega em época de eleição. Chega os... Tá bom, Primo Pobre. Muito obrigado pela sua participação aqui, mesmo você sem saber. Mas não é bem assim, não. Espero ter podido ajudar a entender, né? Esse vídeo do Primo Pobre me ajudou a concatenar algumas informações que precisavam ser explicadas e que ele está desexplicando aí, no caso está desinformando. Não é nada a ver com o que ele falou, não. O que o governo quer, o que o governo quer é arrecadar, e a Receita Federal serve exatamente para isso. A Receita Federal tem que cumprir a sua função de tributar de acordo com as leis vigentes. As leis são feitas pela Câmara, deputados e senadores, sancionados pelo presidente, né, e fiscalizados pela Câmara, e seu exercimento é fiscalizado e determinado pelo Judiciário, que julga procedente, julga legal ou não o cumprimento dessas leis. Então a gente tem que ter essa diferenciação, isso é bem importante, e não tem nada a ver, não é porque o governo quer controlar seus gastos, não, ele quer arrecadar a partir dos seus ganhos. Então a gente tem que ter isso em mente. O governo quer saber se você vai gastar seu dinheiro jogando num jogo ilegal, ou se você vai gastar seu dinheiro, né, doando para a caridade.
Não é essa a questão. Eu quero saber quanto você ganha para saber quanto ele pode te cobrar. Bem simples. Tá bom? Espero ter podido ajudar. Se inscreva aqui no canal. E é isso aí. Boa noite.